Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Glória a Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 11 ao 17. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no jardim do Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até aqui, até o versículo 15. Graças a Deus. Querido Jesus, que esta palavra, Senhor, seja para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Deus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. A palavra do Senhor que nós lemos aqui está nos falando a respeito do inimigo das nossas almas. Está nos falando a respeito de Satanás, enquanto ele ainda era um anjo, um querubim da guarda ungido. Como nós lemos aqui, ele estava no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas ele era coberto. Nós lemos aqui várias pedras preciosas, algumas que a gente nem sabe direito como porque não é do nosso dia a dia, mas olha só, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Então nós vimos aqui que tudo isso aqui foi preparado no dia em que o Senhor criou esse anjo, esse querubim, que era um querubim, um anjo da mais alta patente na hierarquia celestial, angelical. E ele tinha então atributos que nenhum dos outros anjos tinham. Aqui nós lemos no versículo 12, diz assim: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. O que significa isso? Que quando Deus criou esse querubim, ele fez um ser perfeito. Diz, o sinete da perfeição, ou seja, o modelo da perfeição. Mas aqui nós estamos falando da criação de Deus, Da criação de Deus, ele era o mais perfeito. É claro que não estamos falando aqui da Santíssima Trindade. É claro que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são perfeitos. E eles são os únicos totalmente perfeitos. Mas quando se fala de criação, então nós estamos vendo aqui o que a palavra nos fala, que ele, como criação, ou seja, foi criado por Deus, ele era o sinete da perfeição, ou seja,
Se algum outro anjo quisesse, por acaso, perguntar para Deus quem é perfeito, ele mostraria para o querubim, para o Lúcifer, Mas, continuando aqui a leitura, nós vemos então que, se você ler até o versículo 19, daí você vê que ele se corrompeu, ele se encheu de iniquidade. Nós lemos até o versículo 15, que diz assim, o dia em que foste criado, ou seja, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então ele era perfeito até o momento que ele se achou o máximo, achou que ele era o melhor de todos. E aí a iniquidade, o pecado, o mal entraram nele, e ele deixou de ser querubim e passou a ser um anjo caído. Então, como anjo caído, ele recebeu o nome de príncipe das trevas, de Satanás. Então, uma questão que as pessoas falam mas Deus criou o diabo? Não, Deus criou um anjo, um querubim. Esse querubim, então, a partir da sua iniquidade, se fez Satanás, se tornou o diabo, E por que nós estamos lendo esses versículos hoje? Porque hoje eu quero falar para você de sentimentos que nós nunca podemos ter, de pensamentos que nós nunca podemos ter, de forma de vida que nós temos que evitar. Então veja só, ele era perfeito, até que a iniquidade se achou nele. Então aqui ele se achou grande, ele se achou poderoso. E esse primeiro sentimento, então, que eu quero falar que nós não podemos ter na nossa vida de jeito nenhum, é esse sentimento de grandeza. O sentimento de grandeza que fez com que ele, então, se tornasse o que nós sabemos que ele é hoje, o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então ele se sentiu grande. Por quê? Porque quando ele olhava para ele mesmo, quando ele vamos dizer assim, que se autoavaliava, quando ele olhava para as suas qualidades, ele se sentia grande, porque ele olhava para os demais anjos e via os outros, então, como seres inferiores a ele. Então ele estava se achando grande, poderoso, que ele podia tudo, que ele sabia tudo, que ele se achou o máximo, E conforme ele olhava então para os outros anjos, ele dizia, não, eu sou melhor do que eles. Olha a posição que eu estou próximo ao trono de Deus, porque ele estava próximo, ao trono de Deus. Ali no versículo 14 diz assim, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então ele estava próximo ao trono de Deus e ele considerava então os demais anjos, os demais seres celestiais, que é a hierarquia dos anjos, ele considerava que os outros eram inferiores a ele. Então ele estava podendo, estava o máximo. Então ele se sentiu grande, mas essa grandeza derrubou ele, fez com que ele se tornasse então o anjo caído. E hoje então muitas pessoas fazem isso, irmãos? Muita gente hoje se acha o máximo, se acha que é melhor que os outros, anda de nariz empinado, acha que ninguém se compara a ele ou a ela, acha que pode tudo, que sabe tudo, que faz tudo. Então as pessoas que andam assim,
com essa grandeza dentro de si, estão iguaizinhos aos sentimentos que Lúcifer teve antes de se tornar Satanás. Então ele olhava para os outros, se sentia superior e todos os outros para ele eram inferiores. Então ele se sentiu grande, né? E tem gente que vive assim hoje, se acha o máximo e que não precisa mudar, que não precisa se humilhar. Então as pessoas que vivem assim têm, né, esse mesmo comportamento que Lúcifer teve. E nós podemos dizer então que as pessoas que se acham assim grandes, que se acham que são melhores que o resto do mundo, são pessoas que têm a doença do sapo. Eu já falei aqui uma vez para vocês da doença do sapo. O que é isso? O sapo, né, quando ele se sente ameaçado, ele incha, né? Ele fica um bicho grande assim, porque ele estufa, para poder mostrar para os outros que ele é mais e que ninguém vai atingir ele, então que ele pode se defender. Então é a doença do sapo, né? Ou se sente, parece um sapo que incha na sua grandeza, mas que na realidade não é maior que nenhum outro. E aí o que a gente pode entender é o sapo enche o corpo de ar, né? Ele infla, assim, ele aumenta de tamanho para se proteger. E as pessoas fazem isso, então, para parecer maiores, né? Só que, claro que para o animal, né, o sapinho lá, isso é uma defesa dele, que o próprio Deus deu para o animal se defender dos predadores, daqueles que querem fazer mal. Mas a pessoa que se sente assim, o que acontece? Vem Deus lá com um alfinetinho e fura aquela bola inchada de orgulho, né? Então o Senhor não se agrada disso, o Senhor não gosta de que nós tenhamos grandeza. Então esse é o primeiro sentimento que eu quero falar para você, que nós não podemos ter. Ah, pastora, mas eu não vou andar que nem um coitadinho. Não estamos falando nisso. Já vou falar aqui do contrário da grandeza, que é a inferioridade. Mas essa grandeza aqui, não é você se diminuir, é você se sentir mais do que você é. Então essa nós temos que evitar. Entendido isso, irmãos? Amém? Então o que nós temos que pensar? Eu não sou melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que eu. Nós somos todos iguais diante de Deus. Amém? Então a grandeza derruba pessoas. Por quê? Porque derrubou o próprio anjo. Ele era um anjo de luz, um querubim, chamado de querubim da guarda ungido. Por quê? Porque ele protegia o louvor diante do trono de Deus. Ele era o responsável por isso. Mas, quando ele se engrandeceu, ele caiu. Então a soberba encheu ele, né? Então lembre sempre desse exemplo aí que eu dei agora a respeito do sapo. Quando o inimigo vir te tentar para você dizer assim que você é o tal, que você é o máximo, que você é melhor do que os outros, lembre do sapo. O sapo incha. Você já deve ter visto um sapo assim, quando ele se sente ameaçado, ele se enche. Então, lembre desse exemplo e daí diga assim, não, eu não sou sapo. E eu não quero me sentir grande, porque eu não sou. Grande é Deus. Amém? Então, a grandeza, né, é uma coisa que nós não devemos guardar no nosso coração. E você pode ter certeza que o inimigo te tenta, o inimigo quer te derrubar nessa área que ele mesmo caiu. Então por isso que existe tanta gente hoje em dia, até mesmo dentro das igrejas, que querem puxar o tapete um do outro. Ah, porque eu sou mais que aquele, porque eu sei fazer melhor, porque eu faço melhor, porque eu falo melhor, porque eu canto melhor, porque eu faço isso, porque eu... É síndrome de Lúcifer, é chamada isso. Ou seja, a atitude que Lúcifer teve, a pessoa está tendo também. Então Deus não se agrada disso
e isso vai fazer com que a pessoa caia. Entendido, irmãos? Amém? Então vamos ver o outro sentimento que nós não podemos ter. Então, grandeza, tire a grandeza. Não estou dizendo para você ficar se arrastando no chão, não é isso. É saber que você é um filho de Deus e que grande é Deus, nós não somos nada. Amém? E agora o contrário disso, né? Tem a inferioridade. Satanás também sentiu isso. Como que ele sentiu isso se ele se achava grande? Porque assim, quando ele olhava para os demais anjos, ele se achava grande. Mas quando ele olhava para Deus, ele se sentia inferior. Porque ele é inferior, né? Não tem ninguém maior que Deus, não tem ninguém maior que o nosso Deus. Então, quando ele se comparava aos anjos, ele se sentia grande. Mas quando ele se comparava com Deus, ele se sentia inferior. E essa inferioridade, então, ele quis mudar essa situação, né? E quis assumir o lugar de Deus. Então, porque ele se sentia inferior, ele disse, não, eu vou mudar essa situação. Eu vou estar acima do trono de Deus. E aí caiu. Então, olhe bem, as duas coisas são ruins, tanto a grandeza quanto a inferioridade. Então, a inferioridade, ele era formoso, bonito, modelo de perfeição, mas quando ele olhava para Deus, ele se sentia inferior. E ele quis assumir o lugar de Deus, então, para ser superior. Mas ninguém pode ser mais que Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Então, hoje em dia, também tem pessoas assim, né, que por se sentirem inferiores a outros, aí querem tomar o lugar do outro. Por exemplo, lá no teu trabalho, não sei se tem, espero que não, mas geralmente tem alguém que tem mania de grandeza, mas quando se compara com o seu chefe, com o seu patrão, com o seu superior, às vezes se sente inferior àquela pessoa e quer puxar o tapete. Ou seja, quer fazer de tudo para prejudicar, para assumir o lugar daquela pessoa. Estão entendendo, irmãos? Então, essa pessoa vai assumir esse lugar, vai tentar assumir esse lugar, mas não é um lugar que Deus preparou para ela. Então não vai se dar bem. Deus tinha colocado Lúcifer como um ser bonito e perfeito. E ele não se satisfez com aquilo. E tem gente que não se satisfaz com a posição que Deus dá para ele ou para ela. Sempre quer mais. Por exemplo, o caso dos irmãos de José. José, né? Que você conhece a história, que se tornou governador do Egito. O Jacó, o pai do José, então, deu uma capa muito bonita, colorida para o José. E a capa dos irmãos dele não eram igual a que José ganhou, era inferior no tecido, na qualidade, nas cores. A capa que Jacó deu para José era uma capa colorida, bonita, e que quem tinha aquele tipo de capa, aquela roupa, era uma pessoa privilegiada. Então os irmãos ficaram com ciúme e quiseram a capa de José. O que é que eles fizeram? Tentaram primeiro matar José e depois venderam ele para ser escravo. Então, quando a pessoa quer o lugar de outro, mas não é o lugar que Deus preparou para ele ou para ela, acaba dando tudo errado. Porque não foi ali que Deus colocou. Então, é a mesma coisa que eu querer assumir o lugar, sei lá, do presidente dos Estados Unidos, do presidente, qualquer lugar. Deus não me fez para isso. Então, para que eu vou almejar uma coisa que não é da vontade de Deus? Entendido isso, irmãos? Amém? Então, olhe só, as duas coisas, tanto a grandeza quanto a inferioridade, é prejudicial. Nós não podemos ter esses sentimentos. Por quê? Porque vai nos fazer cair. Então, não somos melhores do que ninguém. Mas ninguém é melhor do que nós também.
Então, diante de Deus, nós temos igualdade. Somos seres humanos, pecadores, que carecemos da glória de Deus. Então, a inferioridade, né, leva à cobiça. Vai cobiçar aquilo que não lhe pertence, que pertence a outro, e isso vai fazer com que a pessoa caia. Então, as duas coisas. Ficou entendido isso? Amém? Então, outra coisa que nós também não podemos ter, que é assim, ó, todas essas aqui que eu vou falar, andam de mãozinha dada. É uma parecida com a outra, porque faz a mesma coisa, derruba a pessoa. Então veja só, a grandeza não podemos ter, inferioridade também não podemos ter, e aí você diz, mas então se eu não posso me sentir grande e não posso me sentir pequeno, o que é que eu tenho que ser? Um servo de Deus. Reconhecendo que a grandeza pertence a Deus, só a Deus. E que nós temos que nos conformar com aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer nessa vida. Então, se Deus me colocou para fazer algo, eu vou fazer o melhor possível. Mas não para prejudicar ninguém, para glorificar a Deus com aquilo que Ele preparou para mim mesmo antes de eu nascer. Entendido isso, irmãos? Então, se Deus te escolheu para ser apenas mãe, pai, graças a Deus. Tem gente que não pode ter essa bênção. Então eu estou dizendo assim, não queira aquilo que não é teu, mas não se sinta menos porque você diz, mas fulano de tal tem mais do que eu. Não, olhe para as coisas boas que Deus te deu. Entendido isso, irmãos? Deus pode ter te colocado como mãe de família. É uma honra ser mãe de família. Ser pai é uma honra. Por quê? Porque vem de Deus. Então nós temos que entender que Deus não coloca todos para cargos de autoridade numa sociedade, mas Ele coloca você dentro da tua casa. Entendido isso? Amém? Então, a grandeza e a inferioridade não podemos ter. Temos que fugir disso. A outra coisa, né, que Satanás também fez e por isso caiu, a ganância. Então, quando ele desejou, né, ter um trono que fosse acima do trono de Deus, é porque ele estava sendo ganancioso. Então, por isso que eu digo, essas coisas que eu vou falar aqui estão tudo de mãozinha dada, uma puxa a outra. É praticamente a mesma coisa, ou seja, leva à queda. Porque a palavra do Senhor nos diz que a soberba precede a queda. Então, nós não podemos, né, querer estar num lugar onde Deus não nos colocou. Então, quando Lúcifer desejou ter o trono acima do trono de Deus, e o trono é um atributo só de Deus, é uma qualidade só de Deus, porque só Ele é Senhor. Então, quando ele quis isso, ele estava justamente querendo uma coisa que não estava preparada para ele. Então não queira assumir uma coisa que não está preparado para você. De repente você olha para a família do vizinho e você diz, mas aquela família vive tão bem, por que a minha família não pode viver bem assim? Você não sabe, você não vive lá dentro, você não vê os problemas que acontecem lá entre quatro paredes. Então, não deseje um lugar que Deus não colocou na tua mão. Esse é o segredo de tudo. Lúcifer desejou estar acima do trono de Deus, mas não era para ele, não é para ninguém, é só Deus. Então veja só, você quer conhecer uma pessoa, o caráter de uma pessoa? Dê poder para essa pessoa. Poder no sentido de, deixa essa pessoa decidir por algumas coisas na vida, dê um cargo importante na sociedade, na política, seja lá no que for. Quando essa pessoa estiver nesse cargo, ela vai demonstrar quem ela realmente é. Então, quer conhecer uma pessoa, dê autoridade para ela.
Se for uma pessoa honrada, se for uma pessoa de Deus, vai se manter da mesma forma que era antes de ter essa posição. Se for uma pessoa gananciosa, se for uma pessoa que quer puxar o tapete dos outros, vai agir como um ditador. Daí não vai ter somente autoridade, vai agir como um ditador. Eu mando, eu faço, eu posso, eu quero, tem que ser assim. Então, quer conhecer melhor uma pessoa, dê um pouquinho de autoridade para essa pessoa em alguma área da vida, que a pessoa vai se revelar quem ela realmente é. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, isso nós não podemos ser, né? Ganância. Não, ganância não faz parte de um coração de servo de Deus. Vamos ler Salmo 119, 36. Querer o lugar e as coisas que não nos pertencem não agrada ao Senhor. Por quê? Porque antes de nós nascermos, o Senhor determinou o que nós seríamos na vida. 119, 36. Inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça ou para a ganância, né? Então nós temos que pedir sempre: Senhor, me oriente, me ajude, me dirija, Espírito Santo, me direcione sempre em tudo que eu faço na minha vida, para que eu não deseje as coisas que não foram preparadas para mim, que foram coisas que o Senhor preparou para outras pessoas, não para mim. Não adianta a gente querer ter um avião se a gente não tem a licença para pilotar o avião, né? Então a ganância, ela não vem de Deus. E Lúcifer caiu justamente por causa da ganância, né? Outro sentimento, tem outro versículo ainda, irmãos. Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então isso aqui tudo, são coisas que contaminam o coração, são inclinações carnais. E a ganância, né, a avareza, tudo isso faz com que a pessoa se afaste de Deus. E olha o que diz ali, e a avareza, que é idolatria. Então, às vezes a pessoa diz assim: não, eu não sou idólatra. Eu não sou idólatra, mas é avarento. Sabe aquela pessoa que não reparte nada do que tem com os outros? Aquela pessoa que não gosta de ajudar ninguém? É avarento. Tem o ditado, né, que passa o rio com um sorrisol na mão e não desfaz. É avarento. Então o que é isso? É idólatra. Não está lá adorando, se dobrando diante de imagens, mas é idólatra, a mesma coisa. Por quê? Porque é o amor ao dinheiro, é apegado àquilo e que ninguém pode tocar. Então esse é um pecado que nos afasta de Deus, né? É querer aquilo que não pertence. O outro sentimento que nós não devemos ter nunca é a rebeldia. Então eu vou repetir aqui para você memorizar bem. Primeiro, a grandeza, a inferioridade, a ganância e agora a rebeldia. O que é isso? A mesma coisa, Satanás caiu também nisso aqui. Por quê? Porque quando a iniquidade encheu o coração dele, ele pecou e se tornou o diabo, então, ele não ficou só no pecado dele, ele espalhou o pecado dele para os outros anjos. Então ele derrubou, né, uma parte dos anjos, porque ele conseguiu plantar a semente da maldade naqueles anjos que caíram com ele e espalhou. Então a rebeldia, né, espalha.
Não fica só na pessoa, ela contamina os outros. Por que a palavra do Senhor é contra a fofoca? Né? A fofoca é prejudicial em todo lugar. E dentro da igreja, ela é muito séria, porque quando existe fofoca no meio do povo de Deus, ela não fica só ali no coração da pessoa que está falando de alguém, ela espalha. E espalha de um para o outro, espalhando de um para o outro, prejudica a noiva do Senhor, quer dizer, prejudica a igreja. Então espalha o pecado. A rebeldia espalha o pecado, né? Então, hoje tem muitas pessoas que são rebeldes aos seus líderes, aos seus patrões. Por exemplo, tem muita gente que reclama do trabalho, né? De repente trabalha lá numa firma e vive reclamando do patrão. Ah, porque o patrão é isso, porque o patrão é aquilo. Tá, mas se o patrão é isso, então a escolha é tua, né? Ou você sai do teu trabalho e dá lugar para outro, ou você para de ser rebelde contra o teu patrão. E aqui eu não estou falando de igreja, aqui eu estou falando de trabalho secular mesmo, que geralmente a gente vê as pessoas reclamando, né? Amanhã, segunda-feira, tenho que ir trabalhar. Eu sei, é claro que no domingo à noite tem até uma chamada depressão de fim de domingo, que é quando a pessoa está lá descansando e de repente lembra, amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela pessoa que ao invés de agradecer só reclama. Então muita gente rebelde nesse ponto e muita gente rebelde dentro das igrejas também. Por exemplo, na minha igreja nunca tem nada. Na minha igreja nunca tem uma festa, nunca tem um evento, nunca tem Mas daí quando faz não vem. Então, a pessoa não está sabendo o que quer da vida. E se levanta em rebeldia. Então, a rebeldia foi um dos pecados de Lúcifer, né? Então, ele se rebelou contra Deus. E não ficou só ele. Se fosse ele contra Deus, não, ele levou outros junto. Então, a rebeldia, ela espalha, assim como Lúcifer fez com os outros anjos. Então, veja só, são sentimentos que prejudicam a pessoa, prejudicam o ambiente, prejudicam a igreja, prejudicam quem está perto, né? Tem um ditado, uma historinha que diz assim, né? Um ditado, melhor, não é historinha. A tartaruga onde vai leva o casco. Ou seja, se a pessoa é rebelde aqui, ela vai ser rebelde em qualquer lugar. Por quê? Porque a rebeldia é comparado ao pecado de feitiçaria. O pecado de feitiçaria diante de Deus é uma abominação. Então, se a pessoa é rebelde, ela está agindo contra Deus e contra o seu próximo. Foi o que Satanás fez, né? Pecou, se levantou contra Deus, mas levou junto com ele um monte de anjo, que hoje são os demônios que andam por aí. Então, aonde a pessoa for, ela vai continuar sendo rebelde. Por quê? A tartaruga onde vai leva o seu casco. Entendido a frase, irmãos? Então, não adianta a pessoa dizer assim, eu não vou mais naquela igreja porque eu não concordo com o que é pregado. Troca de igreja. Vai ter alguma coisa contra também lá na outra que for. Então, a rebeldia, comparado ao pecado de feitiçaria, é uma coisa muito séria diante de Deus e que foi uma das coisas que fez com que Lúcifer caísse. Então nós temos que tirar de nós esses sentimentos, tirar do nosso coração essas coisas que nos prejudicam diante de Deus, né? Por quê? Porque tem gente sofrendo na vida porque é assim e não admite. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas nunca mudaram de vida, continuam rebeldes, rebeldes a Deus e às autoridades. Para você ter um exemplo, e eu sei que é difícil,
não estou dizendo que não é, mas tem que ser feito. A palavra do Senhor nos orienta a orar pelas nossas autoridades, autoridades constituídas por Deus. Você tem orado pelo governo do Brasil? Muita gente diz assim, capaz que eu vou orar por aquela pessoa lá. Não vou citar nome, né? Mas é nossa obrigação de cristão. Para que se converta, é uma alma, se arrependa, se converta, seja salvo. Por quê? Porque nós não somos melhores que eles. Ah, pastora, eu sou melhor porque eu não estou fazendo o que eles estão fazendo. Eu não estou dizendo melhores em atitudes, mas eu estou dizendo melhor diante de Deus. Não, porque todos somos pecadores. Ficou entendido isso, irmãos? Então, quando a pessoa se rebela, né, contra Deus, contra a sua palavra, ela vai dizer, eu oro por todo mundo, mas por fulano de tal, não. Mas é errado. Se Deus diz que nós temos que orar, nós temos que orar. Mesmo que não esteja sendo agradável. Mas temos que orar. Entendido, irmãos? Amém? Então, pecado de rebeldia, olha só. Sentimentos de grandeza, sentimentos de inferioridade, sentimentos de ganância, sentimentos de rebeldia. Não pode existir no coração daquele que realmente quer servir a Deus. Pastora, não é fácil. Claro que não é fácil, mas não é impossível. Em Cristo Jesus tudo é possível, né? Então olhe bem o detalhe. Quando a pessoa olha só para si mesma, ela não enxerga os seus próprios erros. Quando a pessoa se compara com os outros, ou ela vai se sentir inferior, ou ela vai se sentir melhor. Mas nós não temos que nos comparar com os outros. Nós temos que viver a nossa vida corretamente diante de Deus. Comparação nunca foi bom, comparação não faz bem para ninguém. Tem casos em que os pais comparam, né, os filhos, por exemplo, tem mais de um filho. Aí diz assim para um deles, por que você não é como teu irmão? É errado isso. Nunca faça isso para os teus filhos, porque é comparação. Comparação não é bom. Por quê? Porque vai fazer nascer no coração dessa pessoa que está sendo comparada com o outro, ela vai se sentir inferior e o outro vai se sentir o máximo. É ou não é? Então não faça isso. Nunca faça isso. E tem gente que sofre, né? Porque fica olhando muito para si mesmo, se achando o melhor, ou ao contrário, se sentindo lá embaixo do pé do outro, inferior. Mas nós temos é que nos colocar no lugar de um filho de Deus. Sou filho de Deus, pertenço ao Senhor, e quem merece honra e glória é só Deus. Eu não mereço nada. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, quando nós nos comparamos, nós pecamos. Não se compare com ninguém. Olhe para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O que você deve fazer sempre na tua oração, irmãos, com certeza você já pediu para Deus, um dia você já deve ter pedido para Deus na tua oração para te livrar do inferno, né? Isso a gente faz. Quando a gente se converte, o que é que a gente faz? Senhor, salva a minha alma, me livra do inferno, eternidade com o Senhor. Não é assim? Então, praticamente todos os cristãos no mundo já fizeram isso. Não posso afirmar, mas praticamente todo mundo já fez. Mas você em algum momento já pediu para Deus te livrar de você mesmo? Nós temos que pedir para Deus nos livrar do nosso eu. Então eu não devo ficar me comparando com ninguém, eu tenho que dizer, Senhor, me livra do meu eu. Que não seja mais eu vivendo, que não seja mais eu mandando no meu coração, mas seja Jesus.
Então, pedir para Deus livrar do inferno é uma coisa, mas pedir para Deus nos livrar de nós mesmos, aí já representa uma maturidade espiritual, que já teve o entendimento de que o maior inimigo é você mesmo. O teu maior inimigo não é o diabo. O teu maior inimigo não é a pessoa que se levanta contra você. O teu maior inimigo é você mesmo. Então, quando você se olhar no espelho, você pode olhar para você mesmo e dizer: você é o meu maior inimigo. Por quê? Porque a nossa carne quer dirigir o nosso espírito. Então, se eu sou o meu maior inimigo, eu tenho que vencer eu mesma. E para vencer eu mesma, eu tenho que pedir orientação de Deus. Para vencer eu mesma, eu tenho que estar na presença do Senhor, porque senão não tem como vencer a carne. Porque o espírito quer viver para Deus e a carne quer viver no prazer, no conforto, na alegria. Que tudo esteja corretamente bem. Mas nem sempre, vai estar tudo bem. Então o nosso maior inimigo, guarde bem isso, irmãos, não é o diabo, tá? Ele é o inimigo das nossas almas, sim, mas ele não é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Eu sou a minha maior inimiga, você é o teu maior inimigo. Então nós temos que lutar contra isso. Não fique achando que você é o tal, que você é o máximo, que você pode vencer, que você... Não. Foi assim que Lúcifer caiu. Então, diante de Deus, o que nós precisamos ser? Senhor, que não seja mais eu, mas o Senhor em mim. Que não seja mais eu quando eu falar, que seja o Senhor que fale por mim. Que não seja mais eu estar tomando atitudes, mas o seu Espírito Santo tome as atitudes, as decisões por mim. Sempre o Espírito Santo, sempre. Se não for o Espírito Santo em nós, nós sempre vamos perder para nós mesmos. Então lembre disso, teu maior inimigo é você. Não esqueça desse detalhe. Vamos ler 1 João 3:8. Primeira carta de João 3:8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então o que nós entendemos aqui? Quem gosta de pecar não é de Deus. Tem gente que diz: eu sou de Deus, mas vive pecando. E a palavra do Senhor diz o contrário. Então, olha só, quem comete pecado é do diabo. É bem claro, Não tem necessidade de explicação, é muito claro isso. Por que quem comete pecado é do diabo? Porque o diabo peca desde o princípio. Então, ele pecou caindo com essas atitudes aqui que ele tomou, e ele quer derrubar as pessoas com a mesma atitude que ele tomou. Então, por isso é que nós temos que tirar do nosso coração o nosso próprio eu. Então, olha só, para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, se você permite que Jesus mande no teu coração, ele vai destruir as obras do diabo dentro do teu coração. Agora, se você disser assim: quem manda no meu coração sou eu, aí o teu eu está mandando em você e não Jesus. Então daí não se cumpre o que a palavra do Senhor está falando na tua vida. Por quê? Porque Jesus veio para destruir as obras do diabo e ele fez isso na cruz, graças a Deus. Mas pessoalmente, individualmente, a pessoa tem que deixar Deus fazer isso. Se a pessoa não deixar, Deus não vai fazer. Se a pessoa não deixar, Jesus não vai fazer. Então, lembre disso sempre nas tuas orações. Senhor, me livre do meu eu. Sempre ore isso. Me livre do meu eu, porque o meu eu não sabe te agradar, porque o meu eu não sabe viver de acordo com a tua vontade.
né? Então, viva para Jesus. Viver para Jesus é o quê? Ah, pastora, como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Como que eu sei que eu estou vivendo para Jesus? Como que eu sei que eu estou agradando a Deus? Se você tem amor no teu coração, você está vivendo para Jesus. Se você odeia, você não está vivendo para Jesus. Daí você é aquilo que está falando lá, ó. Quem comete pecado é do diabo. Então não adianta a pessoa estar dentro de uma igreja e nunca mudar de vida. Quero saber se tenho Jesus, quero saber se sou salvo. Você ama ou você odeia? Se você ama, você pertence a Deus. Se você não ama, você ainda não sabe o que é pertencer a Deus. Então é o amor, né? Quer ver? João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, no lugar da grandeza, da inferioridade, da ganância e da rebeldia, tem que estar o quê? O amor. Pastora, mas é uma pessoa muito difícil de ser amado. Ame assim mesmo. Tem que amar assim mesmo. Pastora, mas você não sabe, eu não sei. Mas nós também já fomos assim. E Jesus nos amou primeiro. Não é verdade? João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Quem não ama, não pode dizer que é de Deus. Por quê? Tem um versículo que diz que você não pode dizer que ama o teu irmão se você não amar a Deus. Você só vai amar o teu irmão se você amar a Deus. Se você amar a Deus, você ama o teu irmão. As duas coisas estão ligadas. Entendido isso, meus amados? Então, amor tira a grandeza, tira a inferioridade. Pastora, mas eu não posso me sentir grande nem inferior, o que é que eu tenho que ser? Já falei, um servo de Deus, um filho de Deus, aonde você reconhece que sem Jesus você não é nada, que Deus é tudo na tua vida. E aí, então, aonde em muitos corações está agindo essas qualidades não, né? Esses defeitos aqui tem que ser preenchido pela qualidade do amor. Mais um versículo para nós encerrarmos. João 13, 34. Foi esse que nós lemos, né? Foi esse que nós lemos agora? Não, então é Lucas 10, 29. Lucas 10, 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Até aqui já é o suficiente. O que significa isso? A quem que eu devo amar? Ao meu próximo. Quem é o meu próximo? Todo aquele que se aproxima de você. Quem é o meu próximo? É o meu irmão, é a minha família, é os meus irmãos em Cristo? É aquela pessoa lá na rua que eu nunca vi, não sei o nome, não sei o que está passando, mas que é meu próximo. Por quê? Aqui estava lá o homem caído na beira do caminho, que foi assaltado.
Passou um sacerdote, passou um levita, não fizeram nada. Passou um samaritano. Os samaritanos eram odiados pelos judeus, mas o samaritano foi lá e ajudou. Então, o que significa isso? Nós temos que ajudar, mesmo que nós não saibamos quem é, o que está passando. Mas por que você ajuda? Porque você ama. Pastora, mas se eu não conheço aquela pessoa, como é que eu vou dizer que amo? Você não ama as atitudes, você não ama a personalidade, você não ama o caráter da pessoa, porque você não conhece, mas você ama a alma. É uma alma, então você deve amar. Entendido isso, meus amados? Então, tire do teu coração todo sentimento de grandeza, de inferioridade, de rebeldia, de soberba e preencha com amor. Quem que o Espírito Santo vai levar no arrebatamento da igreja? Aquele que tiver o coração cheio do amor de Deus. Quem não tem o coração cheio do amor de Deus não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não vai ser arrebatado. Entendido isso? Amém? Graças a Deus. Você foi abençoado com essa palavra?